Olá e seja bem-vindo! Neste vídeo, exploraremos alguns dos principais filmes originais da Netflix que costumam passar despercebidos e que provavelmente não estão no seu radar. Em vez de destacar os filmes amplamente reconhecidos da Netflix, dos quais você talvez já tenha ouvido falar ou até mesmo assistido, nossa lista dos 10 melhores se concentra nos menos conhecidos. Vamos agora começar com o filme que ocupa a 10ª posição, lançado em 2021. Este é um filme de suspense e ação vingativa dirigido por Daniel Benmar. A trama gira em torno de Max, um hitman notório que busca vingança vários anos após a morte de seu pai e filho. Ao elaborar uma estratégia calculada para punir os assassinos, ele se surpreende ao descobrir a identidade do responsável, tornando sua busca por vingança mais desafiadora e brutal. O enredo é emocionante, repleto de sequências envolventes que mantêm o espectador interessado até o final. A característica mais marcante do filme reside em suas cenas de ação violentas e dramáticas, habilmente equilibradas com uma trama envolvente focada na vingança. As performances dos personagens são robustas, enquanto a direção e a cinematografia impressionam, capturando perfeitamente a vibração dramática e áspera do filme. Se você aprecia filmes de ação com ênfase em confrontos intensos, Extremo é sem dúvida emocionante, divertido e digno de ser visto. O filme ocupa a 9ª posição na lista. Este é um filme de terror gótico lançado em 2018 e dirigido por Gareth Evans. A trama se desenrola em 1905 e segue a história de Thomas Richardson, um homem determinado a resgatar sua irmã de um culto misterioso. Ao chegar a uma ilha isolada, Thomas se integra à sociedade local, onde descobre que a corrupção que assola a terra principal também permeou os membros do culto. Ao desvendar um sinistro segredo que fundamenta a criação do culto, o filme adota uma abordagem inovadora para o gênero de terror, proporcionando uma experiência envolvente e cheia de suspense. O cenário remoto da ilha intensifica a atmosfera de mistério que permeia toda a narrativa. Os temas centrais exploram os aspectos mais sombrios da fé e da humanidade, proporcionando uma história de terror provocativa que cativa entusiastas do gênero. Ideal para aqueles que apreciam uma narrativa baseada em personagens e um desenvolvimento lento, o filme, intitulado 8 Origens Desconhecidas, é um thriller de crime lançado em 2020. Este é um filme de suspense dirigido por David Galen Belindo. A trama gira em torno de um indivíduo distorcido que comete assassinatos e deixa evidências relacionadas a histórias em quadrinhos e elementos sobre-humanos. O enredo principal concentra-se no detetive David Benton e no entusiasta de quadrinhos Jorge, que colaboram para investigar uma série de assassinatos aparentemente inspirados em histórias antigas em quadrinhos. Cada assassinato se torna uma peça de um quebra-cabeça complexo, repleto de pistas intricadas que demandam a experiência de Jorge no universo dos quadrinhos. As chocantes revelações sobre o passado conturbado de David se entrelaçam com a trama, desvendando o mistério por trás dos horríveis assassinatos. Apesar de ter um orçamento modesto, o filme apresenta uma estética elegante e atrai tanto fãs de thrillers policiais quanto amantes de quadrinhos. A análise do filme sobre a mentalidade de um super-herói em lenda demonstra um uso inteligente de ação e mistério. A maneira como ele mescla elementos da mitologia dos quadrinhos em uma história brutal de crime proporciona uma abordagem envolvente ao conceito de super-herói em geral. Este filme representa uma entrada criativa e divertida no gênero de super-heróis, oferecendo uma perspectiva inovadora sobre os elementos familiares de crime, mistério e histórias em quadrinhos. Ele ocupa a 7ª posição na lista. 1922 é um filme de terror e drama lançado em 2017, dirigido por Zach Hilditch. A história se desenrola no estado de Nebraska em 1922 e segue a trajetória de Wilfred James, um fazendeiro que elabora um plano para assassinar sua esposa visando ganhos financeiros. Ele tenta envolver seu filho na trama, mas os eventos não se desdobram como previsto. As consequências afetam Wilfred de maneiras inesperadas, com eventos paranormais começando a impactá-lo e sua propriedade. Embora o enredo do filme se desenvolva de maneira gradual, sua impressionante fotografia e trilha sonora assustadora conferem poder e apelo geral à obra. A narrativa é uma obra-prima do terror psicológico, capturando de maneira excepcional os elementos sinistros e a vibração assustadora da história.
1922 é, sem dúvida, uma experiência que vale a pena, representando uma escrita magistral e ocupando a 6ª posição na lista. Os Piratas são o Último Tesouro Real é um filme de ação e aventura situado no período de 2002, sob a direção de Kim Jong-un. A trama se concentra em Muti, líder dos piratas e autoproclamado melhor lutador da nação, e Herang, dono de um navio pirata. Suas trajetórias individuais convergem quando descobrem que o tesouro secreto de sua família real desapareceu misteriosamente no mar. Em busca de serem os primeiros a encontrá-lo, enfrentam desafios ao decifrar pistas misteriosas, lutando contra concorrentes agressivos e caçando ouro real. Enfrentam um inimigo determinado a roubar o tesouro, disposto a tudo para alcançar seu objetivo. O filme se destaca por um enredo envolvente, efeitos visuais impressionantes e uma combinação cativante de comédia, ação e aventura. Integrando um contexto histórico com elementos de fantasia e aventura, a narrativa proporciona uma experiência divertida e emocionante. As excelentes cenas de batalha marítima contribuem para a ação intensa do filme. Embora não apresente um enredo tão profundo quanto Piratas do Caribe ou a recente série Uma Peça, não se deve esperar uma história extraordinária. O Dig It ocupa a 5ª posição na lista e foi lançado em 2021. Este é um filme de drama histórico lançado em 2007, baseado no romance homônimo de John Preston. A narrativa explora a descoberta de muitos artefatos anglo-saxões durante a escavação de 1939 em Sutton, um antigo local em Suffolk, Inglaterra. O foco principal recai sobre um jovem e sua equipe, que, ao limpar uma área para um sepultamento na propriedade de uma mulher, deparam-se com um antigo navio de madeira que remonta ao período medieval. Ao examinar temas como herança, mortalidade e a passagem do tempo, a história dedica especial atenção à precisão histórica, retratando efetivamente a verdadeira conta de Sutton. A apreciação do filme é enriquecida pela cinematografia impressionante, que habilmente captura a paisagem rural e o local da escavação com detalhes precisos e referências históricas. Podemos considerá-lo como um tesouro único, uma história de caça baseada em eventos genuínos. Em suma, é um filme comovente e surpreendentemente belo que oferece uma representação fascinante de uma descoberta histórica interessante. É altamente recomendado para fãs de dramas históricos e narrativas centradas em personagens. O filme, intitulado Ártico, ocupa a 4ª posição na lista. Este é um filme de drama de sobrevivência lançado em 2018, dirigido por Joe Pena. A história gira em torno de um homem chamado Overgaard, que, após um desastre em uma planície, se vê preso no Ártico. A trama se desenrola à medida que ele empreende uma jornada perigosa por território inexplorado, enfrentando um ambiente hostil e lutando pela sobrevivência para retornar à segurança. Mads Mikkelsen lidera o elenco, emocionando com uma atuação que evoca uma ampla gama de emoções de maneira comovente. O filme é uma verdadeira joia de narrativa refinada, e o cenário deslumbrante do Ártico intensifica a luta de Overgaard pela existência. As imagens visuais hipnotizantes, combinadas com uma trilha sonora assustadora, criam magistralmente uma sensação de solidão, ao mesmo tempo em que oferecem uma representação honesta e crua da resistência humana em meio a uma tragédia avassaladora. Para os amantes de dramas intensos de narrativa e sobrevivência no Ártico, este filme é absolutamente imperdível, deixando uma profunda impressão nos espectadores. Jogo de Gerald é um filme de suspense e terror psicológico lançado em 2017, sob a direção de Mike Flanagan. A trama é baseada no livro homônimo de Stephen King, e vale a pena notar que Mike é reconhecido como o criador de algumas das melhores séries de terror na Netflix, incluindo Meia-Noite Massa e A Maldição da Residência Hill, entre outras. A narrativa gira em torno de Jessie Burlingame, uma mulher cujo marido falece inesperadamente, deixando-a amarrada à cama em uma solitária cabana à beira do lago. Enquanto ela luta para sobreviver, é obrigada a enfrentar seus próprios demônios pessoais, vivenciando experiências estranhas e pesadelos. O enredo é mais complexo do que inicialmente parece, apresentando uma reviravolta surpreendente que cativa o espectador. Diferentemente de muitos filmes de terror contemporâneos, este utiliza emoções e sustos realistas em vez dos clichês clássicos. A direção eficaz de Mike Flanagan traz de forma impactante o horror psicológico do livro, enquanto Carla Gugino entrega uma atuação intensa. Em suma, Jogo de Gerald
é um filme brilhantemente concebido que explora a dor e a sobrevivência de maneira envolvente e emocionante. Ele ocupa a segunda posição na lista. The Highwayman é um filme de suspense do período de 2019, dirigido por John Lee Hancock. O elenco é encabeçado por Kevin Costner e Woody Harrelson, que interpretam os veteranos policiais do Texas, Frank e Manny. Convocados a sair da aposentadoria, são encarregados de caçar e capturar os notórios criminosos Bonnie e Clyde. A trama revela a história menos conhecida desses investigadores que, utilizando suas habilidades antiquadas e intuição, levaram Bonnie e Clyde à justiça. O filme destaca a habilidade dos protagonistas ao resolver um caso envolvendo os criminosos mais famosos do país, desafiando o poder do FBI e as ferramentas forenses modernas que falharam em capturá-los. Um dos pontos fortes do filme é o seu ritmo, que cria tensão e sustenta o realismo histórico ao longo da narrativa. A história é bem-sucedida em retratar a pressão e a intensidade da investigação, explorando também as questões morais e éticas que a polícia enfrenta. No geral, é um drama de crime habilmente escrito que examina o aspecto humano dos policiais que perseguem, ao mesmo tempo que oferece uma nova perspectiva em uma história conhecida, adentrando na complexidade do trabalho policial e na busca pela justiça. Um filme chamado A Chama é um thriller psicológico lançado em 2020. Este é um filme de suspense dirigido por Lee Chung-hyan, centrado na história de Seo-yeon. A protagonista descobre um celular dentro da casa de sua mãe, permitindo-lhe conversar com alguém de um passado distante. No entanto, ela não prevê que suas ações terão efeitos inesperados e possivelmente desastrosos no futuro. Ao se envolver com eventos passados e tentar trazer de volta um membro falecido da família, o enredo complexo combina perfeitamente elementos de viagem no tempo, suspense emocional e mistério. O filme mantém o público à beira de seus assentos à medida que Seo-yeon explora as consequências éticas e morais de mudar o passado para influenciar o presente. Utilizando habilmente efeitos especiais, a narrativa retrata linhas do tempo que se cruzam de maneira estranha, mas brilhante. No geral, é um thriller fascinante que apresenta uma nova abordagem ao tema da viagem no tempo, oferecendo uma narrativa envolvente que explora as implicações de alterar a história e seu impacto futuro. Se você aprecia thrillers intensos, definitivamente deve adicionar este filme à sua lista de observação. A obra proporciona uma visão única sobre o assunto da viagem no tempo e entrega uma narrativa robusta que destaca as repercussões de manipular a história e como isso pode afetar o futuro. Bom, lembrando que se você é novo e não conhece nenhum tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu grande like e não esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo. Ficamos por aqui, muito obrigado e até logo!